momento é bom só ficarmos louvando, mas vamos dar uma meditada em pouco tempo no livro de João, capítulo 14. Apenas alguns minutos. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Podeis assentar? O Evangelho de João, ele tem a sua particularidade entre os demais evangelhos. Ele não se enquadra nos evangelhos sinóticos pela sua semelhança, histórias sendo contadas de maneiras diferentes, mas a mesma história. João, ele parte de um outro ponto, com outro foco. Alguns pregadores costumam dizer que cada evangelho tem um propósito e um público específico, e você deve ter ouvido falar que Mateus foi escrito para os crentes judeus, com o propósito de apresentar o Jesus Rei, o Jesus, o Messias. E a prova que este evangelho foi escrito para este propósito, para os crentes judeus, com o propósito de apresentar o Jesus Rei, o Jesus Messias, é a genealogia, que inicia no Mateus capítulo 1 até o versículo 18, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, Judá de Tamar gerou a Pérez, Esrão gerou Arão, Arão a Abinadab, Abinadab a Naasson, Naasson de Raabe gerou a Boaz, Boaz a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz de Ruth gerou a Obed, Obed gerou a Jessé. Vai até o versículo 18, quando fala do nascimento de Cristo, genealogia. E tem um versículo que é interessante, ele passa desapercebido. Por quê? O que isso agrega? Também tem o seu valor para os judeus, quem sabe não para nós. De sorte que de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até a deportação na Babilônia, 14 gerações, da deportação na Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Para nós, para quem sabe, não tem nenhum valor, mas para os crentes judeus teria o valor. Quando se fala de Judá, fala da questão monárquica, quando Jacó, no seu leito de morte, vai anunciar uma sentença, uma profecia de bênção ou maldição para os seus filhos. Nós sabemos que para Rúben, ele o reprova devido à atitude dele com a concubina. Simeão e Levi também ele reprova devido a ser homens sanguinários. Mas no versículo 10, quando ele vai falar com Judá, ele diz: mas o cetro não arredará de Siló até que venha o desejado das nações. Os judeus, eles têm isso, e eles querem isso para si como confirmação. Outro fator, além da genealogia, é a profecia. Cada incidente, ou cada acontecimento, ou cada milagre, cada história que coincide com a vida de Jesus, é terminada para se cumprir o que foi dito pelo profeta, seja ele Isaías, Jeremias. Então, Mateus escreve com o propósito de apresentar o Jesus Rei, o Jesus Messias, para os crentes judeus. Marcos é escrito para os crentes romanos, e é um evangelho sucinto, é um evangelho da ação, é um evangelho rápido. Lucas apresenta o Jesus não um rei, não um servo, mas Jesus homem. É por isso que também fala da genealogia, mas dando ênfase à adolescência de Jesus, discutindo com os doutores, o suor de Cristo no Getsêmani, a ponto de chegar, se tornar em gotas de sangue. E por último, diferente dos três, vem João,
E ele escreve com um propósito específico, ele escreve para todos os crentes no geral, e ele escreve não para apresentar o Jesus rei, o Jesus servo, ou o Jesus homem, ele apresenta o Jesus Deus. É por isso que daí inicia, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Para não dar de exibido aqui, completamos com o versículo 14 que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cada capítulo de João tem um propósito específico. O capítulo 1 apresenta o Jesus pré-existente, o Jesus eterno, e ali você vai ver em todo o capítulo denotando os atributos de Jesus: onipotência, onipresença e onisciência. A história com Natanael é interessante porque ali você vê a onipresença e a onisciência de Jesus. Quando Natanael não dá muito, quando Filipe fala: olha, achamos o homem, Natanael não acredita muito. Filipe diz: vem e vê. E quando se encontra com Jesus, Jesus diz: aí está um homem que não tem dolo, ou seja, não tem maldade, não tem nada de que o desabone. E ele pergunta: mas da onde tu me conheces? Ali se confirma a onipresença, a onisciência deste Cristo. No capítulo 2, o Jesus que traz alegria, as bodas de Caná, um casamento que acabou-se o vinho, que acabou a alegria. E eu tenho uma palavra de Deus para você: no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento sexual, em todas as áreas da sua vida, Jesus pode transformar esta água em vinho. Deus pode fazer vinho novo neste relacionamento. Quem sabe a situação não está como você queira, Deus pode transformar. No capítulo 3, ele é aquele que traz a regeneração, o novo nascimento. No capítulo 4, aquele que quebra a barreira, aquele que quebra o preconceito. No capítulo 5, o Jesus que quebra a superstição, e por ali se vai. Não quero ir além. Mas o capítulo 14 é interessante para nós, que é um momento divisor, porque até no capítulo 12, segundo o que aprendemos da Bíblia, Jesus está entre a multidão. Jesus está no meio de todos. A partir do capítulo 13 se torna um círculo íntimo, apenas com os discípulos, o momento do lava-pé. Agora não tem a multidão, ali ele não está entre incrédulos, ele não está entre aproveitadores, mesmo que entre os discípulos, alguns ali têm a mentalidade errada, mas entende-se que agora ele está num círculo íntimo, apenas os 12 apóstolos. E neste momento Jesus começa a trazer para eles a realidade do seu ministério, o que ele precisa passar, o que vai lhe acontecer. E é claro, isso traz estranheza aos discípulos, não só estranheza, mas como tristeza, preocupação, eles ficam perturbados. É por isso que Jesus então inicia o capítulo 14 com uma promessa e com uma afirmação, com um pedido: não se turbe, não se preocupe. Viver com Jesus durante o dia a dia, quem sabe, criou-se um vínculo, uma intimidade, e é isso que nós temos, é claro, diferente dos discípulos, porque os discípulos viam o nosso Cristo face a face, os discípulos viam os milagres de Jesus, Ele mesmo operando, ou quem sabe, Ele transferindo esta autoridade. Mas agora a ausência é anunciada, e a ausência traz tristeza. Não é só ausência sim, mas o anúncio da ausência nos traz tristeza. E ele diz: eu vou me ausentar. É claro que Jesus não os deixa desamparados. Jesus deixa tudo avisado. Mas sabe quando as recomendações, quando os avisos são nos dados e a gente não quer aceitar, e escapa-nos os detalhes, pormenores que são interessantes.
assim aos discípulos. Jesus diz: eu dou a minha vida para depois tomá-la. É necessário que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Alguns detalhes os discípulos não perceberam, é por isso que eles se entristeceram. Ei, alguns detalhes da sua vida, quem sabe você não percebeu. Jesus disse: no mundo tereis aflições, e quem sabe com isso você se preocupa, quem sabe com isso você desanima, porque a aflição veio, o problema veio, a dificuldade veio, a enfermidade veio, mas ele complementou dizendo: ei, no mundo tereis aflições, mas eu venci, vocês também vão vencer. Eu venci a morte, nós também venceremos. Ele venceu as dores, nós também venceremos. Ele passou por tribulação, ele passou por dificuldades e venceu. Nós, através do nome dele, seremos, ele afirma através de Paulo, seremos muito mais que vencedores. Muito mais que vencedores. Não estamos só. Ele deixa no capítulo 14 a sentença: não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador para que esteja convosco. É este Consolador que alegra a minha alma e a tua, é este Consolador que conforta a tua alma quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando vem a tristeza, quando vem a perca. E é este Consolador que avisa você, é este Consolador que diz: ele prometeu que estaria contigo, ele está contigo. Ele prometeu que voltaria, ele vai voltar. Ele prometeu que lhe daria o escape está chegando, a porta está sendo aberta, o milagre vai acontecer para a glória do nome dele. Aleluia. Não se turbe, ou seja, não se preocupe. Estive recentemente pregando num congresso em um campo do outro lado. E no domingo à tarde fomos visitar, eu e o pastor presidente, fomos visitar um obreiro. Aí, pasmem-se, sabe o porquê da visita do pastor? O pastor está visitando aquele obreiro porque aquele obreiro, depois que o Bolsonaro perdeu, ele não estava vindo mais na igreja, estava desanimado porque o Bolsonaro perdeu. Meu irmão, é claro que, com permissão do pastor Hélio aqui, queríamos sim que o Bolsonaro ganhasse. Desculpa eu falar, queríamos sim, vamos ser verdadeiros, mas não foi da maneira que queremos. Mas com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem prometeu estar conosco todos os dias se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe os políticos lá de cima nem lembram que nós existimos, mas existe um que conhece o nosso nome, que sabe a nossa história, aquele um que tirou-nos lá do lamaçal do pecado, transformou a nossa vida. Quem sabe a sociedade dizia: não tem mais jeito, não tem mais condição. Aí a palavra pregada através da boca de um dos servos que estão aqui alcançou. Você entregou a sua vida para Jesus, e esse Jesus transformou, e esse Jesus libertou, e hoje você está aqui levantando a mão e dizendo: glória a Deus, aleluia. Para que se preocupar, irmão? Para que se preocupar? Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade daquele que está lá em cima. Os homens podem se levantar, os homens podem fazer as armadilhas, as arapucas, os homens podem fazer o que for. Ei, mas a Bíblia afirma que maior é aquele que está conosco. Nenhum desses eles podem assinar com a caneta, Jesus pode apagar. Eles podem mandar soldados e o tanque, Jesus
Jesus é mais poderoso, a palavra dele é poderosa. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Faraó até entrou dentro do mar junto com o povo, pensando que ia destruir o povo. Faraó entrou, mas Deus permitiu entrar para mostrar o poder dele e destruir Faraó. Não brinque com a igreja do Senhor Jesus, não brinque com o povo de Deus, não brinque. Tem pessoas que dizem que são, mas não são. Tem, mas há um povo que ainda dobra o joelho, há um povo que ainda jejua, há um povo que ainda lê a palavra, há um povo que ainda clama, há um povo que ainda não se vendeu, e por estes são as meninas dos olhos de Deus, este o Senhor pelejará. Oramanda, canturimicai, o Senhor pelejará por vós. Quando Deus quer, Ele faz. Tem um hino que hoje não é cantado: quando cura, cura, quando mata, mata, quando sara, sara. Ele diz: eu sou, e o mundo se cala. O mundo pode se levantar, mas maior que o mundo é o Jesus que você serve. Maior que os políticos é o Jesus que você serve. Maior que as ideologias deste mundo comunista, deste mundo perverso, deste mundo imoral. Maior é o Senhor dos exércitos, e Ele afirmou: estou convosco todos os dias. É todos os dias, é todos os dias. Quem sabe a situação aí é para você acordar e ser crente de verdade, vir para os cultos, não faltar, dizimar, contribuir para a obra do Senhor, parar de ser negligente, ler a Bíblia todo dia, jejuar e orar. Aí sim, quem sabe foi para isso que este momento foi preparado para a igreja acordar e ser igreja de verdade. Jesus está falando aqui, não é para se turbar, não é para se preocupar, porque Ele ainda está na batalha, Ele ainda está na guerra. E para concluir, a afirmação mais precisa: a preocupação de Jesus não é com os nossos caprichos aqui. Jesus atende às nossas necessidades. Aprenda isso. Os caprichos é você que corre atrás. Deus pode até abençoar que você consiga, mas as necessidades Ele não deixa faltar. Olhai para os pássaros dos céus, olhai para o lírio dos campos. As necessidades Ele supre. Mas tem coisas que vai deixar crente aqui que não é pecado. Jesus mesmo diz 6 coisas que não são pecado, mas vai deixar as pessoas aqui. Porque deixaram de preocupar com o celestial para preocupar com o terreno. Deixaram de preocupar com o espiritual, preocupados com o material. O que Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, comiam e bebiam, é pecado ou não? Não é pecado, mas quando isso toma o primeiro lugar, se torna pecado. Compravam e vendiam, 4 coisas, casavam e davam-se em casamento. Não se preocupe com o amanhã, basta o amanhã, cada manhã o seu mal. Você tem que viver o hoje na presença deste Cristo maravilhoso. Porque o teu lugarzinho Ele já foi preparar e está lá, esperando o momento do toque da trombeta, esperando o alarido dos anjos, esperando o momento de sermos arrebatados, ou quem sabe o amanhã Deus te recolherá. Por que essa preocupação tanta? Por que essa inquietação na alma? Sossega, acalma, descansa. Ele está cuidando de tudo. Ele não perdeu as rédeas, Ele não perdeu o controle. Ele existe sim.
Ele é poderoso, sim. Ficamos de pé. Eu não